Agradeço de coração toda a presença de vocês. E como a gente está fazendo ao vivo, é natural que a gente vai ouvir um caminhão passando, um cachorro latindo, né? Isso tudo faz parte da nossa sala. E eu queria fazer de uma maneira interativa, tá? Não propriamente assim uma palestra de eu ficar falando e vocês só ouvindo. Eu gostaria que vocês também, possível, né? Quando participar, ok? Nós estamos aí com a presença, né, de vários companheiros, agradecer a presença de todos, temos alguns convidados aí que são especiais, né, Grace, né, Tassiano, vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo aí ouvindo bem? Dá um joinha assim, tá? Dá para ouvir bem, não é? Ok? Então, companheiros de outras cidades, não é? E até de outros países. A Valéria respondendo que está nos ouvindo, vai estar em Brasília. Nós temos o Romero está nos ouvindo. Da onde, Romero, por favor? Identificar aí, ó, Romero saiu da reunião agora, deve ter dado uma queda, mas ele volta. E a Fernanda, que já se apresentou. O Romero está o Romero de Fortaleza, em Fortaleza, no Ceará. E a Fernandinha, né, está no Texas, né? Todos vocês, né, os demais aí que a gente não nominou, sejam muito bem-vindos a conversar. Eu queria começar, porque é um tema muito interessante, que faz parte daquela passagem dos Atos dos Apóstolos. Não sei se vocês se lembram, se podem escrever aí no chat, quem tiver facilidade. Atos dos Apóstolos foi escrito por quem? Se vocês não escreverem, podem falar. Grace pode abrir o microfone e falar. Atos dos Apóstolos. Oi? Oi. Por Paulo? Foi escrito por Paulo. Paulo foi o grande personagem, não é? Do Atos dos Apóstolos, um dos grandes personagens. Mas ele foi escrito por o evangelista Lucas. Ele escreveu, segundo as suas ações, do contato com Paulo e também com Maria, mãe de Jesus, e ele escreve Atos, né? E é tão interessante que, em dado momento, Graça e demais amigos queridos do coração, Lucas fica tão assim empolgado com tudo que estava acontecendo, que ele diz, mas, Paulo, nós precisamos registrar tudo isso, porque isso é muito maravilhoso. Aí Paulo diz para ele assim, não se preocupe em registrar o que nós estamos fazendo em termos de maravilhas, mas registre que tudo que a gente faz, na verdade, é na condição de intermediários que somos de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Então, já dá uma demonstração da humildade, né, desse apóstolo do bem. No Evangelho, me toca, assim, muito proximamente, três personalidades ou três personagens, como sendo, no meu entendimento, um dos maiores exemplos de transformação. Eu não sei se vocês concordam, nós temos inúmeros exemplos, mas três especialmente me dizem assim, mais fundo ao coração. O primeiro deles é Maria Madalena, ou Maria de Magdala, pela própria trajetória, não é? Nós temos um capítulo no livro Boa Nova que merece ser lido, que é assim admirável no seu conteúdo para dizer da trajetória, né? Dessa pioneira, digamos assim, porque ela fazia todo um trabalho de acompanhamento. Inclusive foi uma das mulheres, não sei se vocês sabem, as mulheres já estavam à frente desde a época de Jesus, que faziam inclusive o subsídio para que aquele trabalho de pregação de Jesus, o trabalho de divulgação da Boa Nova, fosse realizado pelos discípulos. Várias mulheres colaboravam em termos financeiros mesmo, como financiando, dando suporte logístico para que pudesse acontecer. E Maria Madalena era uma delas. E ela é uma mulher muito intensa no seu amor, mas sempre sentia um vazio.
E quando ela ouve a palavra de Jesus, desde o primeiro momento ela é tocada. É como se ela penetrasse profundamente e ela encontrasse o preenchimento do vazio que estava no seu coração, porque ela procurava amar e não conseguia encontrar ressonância até vislumbrar, até escutar, até sentir as palavras de Jesus. Então, naquele momento, ela realmente desperta e tem um processo de transformação impressionante, levando ao cabo da sua existência naquela oportunidade trabalhando em assistência aos nossos irmãos rancenianos. Ela, inclusive, adquire também a rancenise e é recebida diretamente por Jesus no plano espiritual. E é uma coisa para dar o testemunho desta mulher maravilhosa no desempenho da sua missão, como um exemplo do Evangelho. Uma outra personalidade que me chama muita atenção é aquele senhor de estatura pequena, ele era baixo, ele teve que até subir numa árvore para poder ver Jesus quando ele estava passando. Como é que era o nome dele mesmo? Zaqueu. Zaqueu, muito bem. O Zaqueu, ele era uma espécie de cobrador de impostos, era um homem que, inclusive, tinha muitas posses, muitos recursos, ele era um publicano, não era muito bem visto não, pelo povo. Mas ele tinha tanta vontade em conhecer Jesus que sobe numa árvore e vê Jesus assim atravessando junto à multidão. E surpreendentemente Jesus se dirige a ele pelo nome, fala Zaqueu, já fazendo um convite e convocação, né? Vá lá preparar a sua casa para me receber, porque esta noite eu vou jantar lá. Não só eu, como vai levar uma multidão. E aí Zaqueu fica tão tocado que naquela experiência daquele dia a sua vida é transformada, porque ele já tinha um coração bom, ele já era uma pessoa honesta, mas aquilo o sensibiliza tanto que a partir daquele dia ele promete e cumpre doar metade dos seus bens materiais no auxílio aos irmãos em necessidade. E ele se transforma com a palavra de Jesus. Zaqueu, então, um grande exemplo para nós no Evangelho do Cristo. E a terceira personalidade que nos toca muito de perto e de forma até mais assim, digamos, contundente, né, mais assim, tocante mesmo, é a figura de Saulo de Tarso. Então, fariseu, doutor da lei, um jovem, forte, belo, e que vivia para defender a lei mosaica. Ele conhecia, porque estudava aquela lei, e era um ferrenho defensor, como nós conhecemos a história. E tem toda a trajetória da transição, da transformação, da mudança de personalidade de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. Então, o nosso tema desta noite, para a nossa conversa, está exatamente no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. É um pouco do que aconteceu na vida destes que foram, digamos assim, testemunhas da própria mensagem do Cristo no exemplo de vida do dia a dia, no exercício da divulgação do Evangelho, da Boa Nova, dos exemplos de Jesus, pelo próprio exemplo desses que foram seus apóstolos, seus discípulos, seus aprendizes. Então, nós temos no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, que é um texto que faz a culminância, digamos assim, dos 4 evangelhos, desde Mateus, Marco, Lucas, João, aí tem Atos dos Apóstolos, formando uma espécie de Pentateuco, não é? Depois, lá para frente, nós vamos ter também o livro escrito por João, já idoso, né? O livro mediúnico, que é o livro da Revelação, o Apocalipse. Então, nós temos no capítulo 9, que vai narrar essa trajetória de Paulo, de Saulo para Paulo, né, começa assim a conversão de Saulo, está em Atos, não é? E vai colocar para nós o seguinte, 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Veja que o texto já começa de um jeito em que ele queria perseguir aqueles que eram seguidores da Boa Nova. O interesse de Saulo era perseguir e até mesmo
com um poder discricionário, porque ele foi pedir autorização ao sumo sacerdote, que com uma carta que lhe dava essa incumbência e essa autorização, ele com poder discricionário, ou seja, fazer o que bem entendesse, ele poderia até levar aqueles a quem ele ia perseguir a pena capital, a pena de morte, né? Pelo apedrejamento, pela crucificação, que fosse, não é? Porque eles eram seguidores da Boa Nova. Se a gente for entender, eles eram seguidores, então, da mensagem de Jesus. Eram seguidores do Messias, não é? De Nazaré. E Saulo, como um defensor da lei mosaica, ou seja, da lei antiga, da lei tradicional, ele evidentemente não concordava com nada daquilo. Para ele, tudo aquilo era uma fantasia, e era um perigo, um risco. E ele, como um defensor da lei antiga, um doutor da lei, um fariseu, ele, naturalmente imbuído de sua responsabilidade, ele queria colocar ordem. Ele queria fazer com que as coisas não mudassem para aquela perspectiva que estava tendo, porque iria provocar uma série de consequências nada agradáveis ao status quo, à situação religiosa, tradicional, que imperava até aquele momento. Só para a gente lembrar dos fariseus, como a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquelas notícias históricas, né? Allan Kardec, um sábio, ele coloca para nós aquela mensagem tão bonita, não é? Ele vai dizer que os fariseus, né, no sentido hebraico, significa parush. Parush, que significa separado, separação. Então, os fariseus eram um povo separado dos demais, é como se formasse uma casta. E uma das características dos fariseus era exatamente o orgulho. Era um povo extremamente orgulhoso. Era numeroso e orgulhoso. E eles se aparentavam como se fossem homens de bem, porque conheciam a lei antiga, se impunham, mas era muito mais assim uma aparência do que propriamente uma profundidade. Eles mais demonstravam na fala do que propriamente nas ações. Então eram hipócritas, eram fingidos. Por isso que Jesus, via de regra, não é, Adelma, vivia combatendo o farisaísmo. E Emmanuel traz uma mensagem para nós lá naquela coleção Fonte Viva, para dizer que até hoje o farisaísmo existe. Ou seja, o sistema do fariseu, o sistema do orgulho, da vaidade, da hipocrisia, não é? Das fake news. As fake news nada mais são do que um sistema que traz, né, o farisaísmo, que traz essa hipocrisia, essa falsidade e cria confusão. Então, eles tinham todo um status quo, uma situação montada, um poderio religioso que se miscuía, se misturava com o Estado, e era uma coisa impressionante. E eles eram aqueles senhores, né, que dominavam. Claro que não queriam mudança alguma. Qualquer sistema, qualquer ideia, qualquer pensamento que viesse no sentido diferente e, sobretudo, contrário, pregando o contrário do que eles diziam, porque Moisés tinha na base o amor a Deus, o amor ao próximo, naturalmente, mas tinha muita parte civil, e o povo acabou confundindo e dando muito mais ênfase, digamos, às aparências do que à essência, não é? Ao ilusório do que ao verdadeiro. E aí Jesus vem combater isso, como o próprio exemplo da humildade, né, que é o oposto da vaidade. E vem trazer o exemplo da caridade, que é o oposto do egoísta. Os fariseus eram vaidosos, orgulhosos e egoístas. Eles só pensavam em si. E Saulo estava nesse contexto cultural, nessa formação educacional. Então, era compreensível, digamos assim, embora não seja aceitável, né, qualquer reprimenda, no sentido de violência, qualquer coerção à liberdade do outro, qualquer impossibilidade de manifestação de uma forma de pensar, porque a liberdade é o primeiro direito, né, depois do de viver que o ser humano tem, é o de pensar, é o de expressar o seu pensamento, é de ser livre, isso que lhe dá o dom, a característica de ser, então, humano. O que acontece? Ele foi nesse sentido de respirar ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele estava respirando aquele clima do ódio. É como se fosse o discurso do ódio que a gente vê hoje, não é? Mas ele estava inflamado, ele respirava ainda essa ameaça, com essa arrogância que ele queria perseguir, e queria quanto mais autoridade, melhor, porque ele poderia fazer o que, no entendimento dele, era o correto.
Então ele queria buscar o sumo sacerdote, que era a autoridade. Aqui não existe o nome desse sumo sacerdote, existiam alguns, né? Caifás era um deles, não sabe dizer exatamente qual foi aqui. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Então, Saulo foi pedir cartas, ou seja, eram cartas que lhe davam autoridade para ele poder levar para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, veja, a igreja do caminho, os irmãos do caminho, era exatamente aquele trabalho, não é, que Pedro fazia, que Tiago realizava, e que começou também abrigando Estevão, lembra, Gesiel? E que ali tem um discurso maravilhoso entre Gesiel e Saulo, e há uma espécie, digamos assim, de uma contenda, não por parte de Gesiel, Estevão, mas por parte de Saulo, que não aceita nunca, porque ele era um brilhante orador e sempre dominava nas suas falas, não só com a sua força e beleza física, mas também com a sua imponência, não é, de autoridade, e que tinha um verbo muito bonito. Ali naquele momento ele foi derrotado, porque Gesiel usou de termos, estudando as escritas de Mateus, que já circulavam algumas anotações, ele pôde falar de Jesus como ninguém. E Saulo não teve argumento, tanto é que depois ele fica irado, ele fica assim naquele ódio tremendo, naquela raiva profunda, para perseguir, né, Gesiel, Estevão. E aí então ele aqui vai pedir essas cartas, para que, se por um acaso, né, ele encontrasse alguns que eram lá do caminho, em Damasco, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, onde eles seriam naturalmente condenados. Então, seguindo ele, aqui Saulo seguindo pela estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, que era a cidade para onde ele ia, e aqui nós temos um caso, na verdade, ele ia perseguir quem lá em Damasco? A quem Saulo, já com a carta, né, cartas em mão, ele ia perseguir, na verdade, lá em Damasco? Já um senhor idoso, que já era um divulgador da Boa Nova, de nome Ananias. Se lembram? Ananias, não é? Então, ele já se aproximando de Damasco, subitamente uma luz no céu brilhou ao seu redor. Então, quando ele estava chegando a Damasco, uma luz, num fenômeno impressionante de materialização luminescente, que era a própria materialização intangível de Jesus que se dava ali, num foco de luz esplendorosa, ele então se vê ali diante, caindo por terra. Caindo por terra. Emmanuel vai narrar para nós em Paulo Estevão, e depois foi consolidado no Evangelho por Emmanuel, nos comentários aos Atos dos Apóstolos, que é o quinto volume daquela série, o Evangelho por Emmanuel, quando a gente vê que Saulo se prostra de joelhos. Lembra-se, Esther? Lembra, Vitória? Saulo estava prostrado de joelho ali, porque ele não resistiu a toda aquela luminescência e aquela autoridade moral. Então ele cai por terra, estava de joelhos, e houve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante. Era o próprio Cristo se manifestando a Saulo, já depois, não é? E ele tinha passado já pelo Calvário, pelo Monte da Caveira, não é isso? Já do Gólgota, e estava ali Jesus aparecendo. Por que será que então Saulo o perseguia? E Jesus faz essa pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja como é interessante a pergunta. A pergunta nos leva a um possível pensamento para alguma resposta. Então, nos leva a refletir, porque além de pensar, para responder também com segurança, com assertividade, nós precisamos ponderar e sentir para poder dar a melhor resposta. E Paulo é instado diante dessa pergunta. E ele fica assim, Emmanuel vai narrar para nós nesse livro aqui, que é o Evangelho por Emmanuel,
está extraído de Paulo e Estevão, de uma forma muito interessante, que nesses momentos passaram-se muitas coisas pela cabeça de Saulo. Várias reflexões que ele foi fazendo sobre a sua própria vida, sobre a sua trajetória, sobre a tarefa que ele desenvolvia, sobre os seus afazeres. E, de repente, ele começa a entrar nos questionamentos íntimos bem profundos. Trechos que, aqui no Atos dos Apóstolos, a gente vê em 3, 4, 5 linhas, Emmanuel vai trazer para nós numa, 2 páginas, às vezes em 10 páginas. É uma coisa impressionante a narrativa de Paulo e Estevão, que também são os Atos dos Apóstolos na vida desses 2 apóstolos de Jesus, não é? Como divulgadores da sua mensagem, Saulo convertido em Paulo e Gesiel em Estevão, fazendo esse trabalho lindo. Então estava lá Saulo de joelhos e Jesus lhe faz esta pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí é tão interessante, né, que Saulo também dirige uma pergunta para Jesus. Ele fica sem entender o que estava acontecendo. E ele interroga numa pergunta: quem és tu, Senhor? Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele fica assim tão, digamos, maravilhado diante daquela manifestação, um tanto quanto, digamos assim, entorpecido, envolvido naquele magnetismo espiritual e humano transcendente do Cristo, que ele então vai e pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que resposta profunda. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se coloca tal qual era. E aí, então, Saulo fica mais naquele sentido: meu Deus, não é? De repente, e agora? O que eu vou fazer? Mas continua Jesus, porque Paulo estava com a sua cabeça ali fervilhando, com as suas emoções empolvorosa, e Jesus vem lhe dar um direcionamento. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Veja que Jesus dá um comando seguro. Ele estava diante daquela situação assim, tão impressionante, não é? Ele pergunta quem é, Jesus responde que ele era Jesus, a quem ele perseguia, e logo lhe dá a diretriz. Ele estava ali desconjuntado, né, com os joelhos dobrados, estava ao chão, e de repente Jesus fala para ele: levanta-te. Olha o verbo no imperativo: levanta-te e entra na cidade. Ele já estava próximo de Damasco, né, onde te dirão o que te convém fazer. E ainda o comando, você vai lá na cidade vão te dizer. Não há nada mais misterioso do que isso, meus irmãos. E a gente fica assim, às vezes, querendo respostas claras. A gente fica querendo uma receita de bolo para tudo ficar mais fácil, né, para a gente fazer. Que é assim um entendimento nítido para que a gente não tenha dúvida nenhuma, que é a manifestação praticamente do Espírito Santo diante de nós, dos Espíritos do Senhor, não é? Do benfeitor espiritual, para fazer que a gente acredite que de fato eles existem. Ou, de repente, a gente quer a solução de todos os problemas que nós estamos vivenciando, porque está muito difícil, e diante das provas de fogo, a gente né, fica mais enfraquecido e às vezes não tem forças. Aí Jesus diz: mas levanta-te, levanta-te, e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Aí veja bem, os companheiros de viagem, eles estavam acompanhando Saulo, estavam a cavalo, não é? E quando Jesus aparece resplandecente, os cavalos dão aquela relinchada, né, que levantam, os soldados caem e eles voltam. A narrativa que a gente vê, depois fica apenas um para poder acompanhar a pé Saulo, porque os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Eles ficaram assustados e tudo, né, diante daquela luz toda, não percebiam ninguém, ouviam a voz, mas aí se assustaram e se recolheram, foram embora. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. É outra coisa impressionante, Miri. Que coisa impressionante. Obrigado pela presença. Aí nós estamos com a Lu também, a Luciane, querida amiga lá da Bahia, de Salvador, né? Estamos o Leandro. Obrigado pela presença, sejam bem-vindos. E aqui nós estamos citando
a trajetória da conversão de Saulo em Atos dos Apóstolos, quando a pergunta, quem és tu, Senhor? Né? Antes, Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus responde, né? Aliás, Saulo responde, né? Com outra pergunta, quem és tu, Senhor? E a resposta, Jesus diz, eu sou Jesus, a quem te persegues, e dá o comando para que ele que estava ali, né, de joelhos, se levantasse e seguisse em direção à cidade. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, ele estava cego. Ele ficou cego diante daquela luminosidade. E guiando-se pela mão, levaram-no para Damasco. Era um que estava acompanhando para que ele chegasse até Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Essa daqui é a narrativa, né, que vai do capítulo 9, então versículos 1 até 9. A gente tem a conversão de Saulo nessa estrada de Damasco. E aí quando nós vamos, meus queridos amigos e irmãos do coração, nós temos aqui, viu, Caroline, uma coisa impressionante. A narrativa que Emmanuel traz no livro Paulo Estevão, que todos nós conhecemos, esse livro lindo, né? Vocês estão vendo aí Paulo Estevão, aqui nós temos a narrativa da trajetória desse nosso irmão. E nesse livro, que é o 5º volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, vocês estão conseguindo ver aí? Atos dos Apóstolos. Aqui são os comentários dos Atos. E nesta passagem em que a gente tem Saulo ainda respirando ameaça e homicídio contra os discípulos do Senhor, aproximando-se do sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. Então aqui é o versículos 1 a 2, na tradução de Haroldo Dutra Dias. E aí tem Emmanuel, numa página, ou numa folha, praticamente, são 2 páginas, vai explicar, Saulo pede cartas para prender os seguidores de Jesus em Damasco. E aí tem a narrativa linda, que a gente pode ler depois com muito carinho, né, Arthur? Seja bem-vindo aí. Aí tem a narrativa de Emmanuel, que está lá em Paulo Estevão. Daí a 2 dias, o moço tarsense, lembra? Saulo de Tarso, era da cidade de Tarso, convocava uma reunião no Sinédrio, a qual atribuía singular importância. Os colegas acorreram, chamados sem exceção, todos foram. Abertos os trabalhos, o doutor de Tarso esclareceu o motivo da convocação. Veja, nos Atos dos Apóstolos, a gente tem a narrativa ali, diria até seca, não é? Assim, uma coisa objetiva, sumária, né, Márcia? A Márcia acabou de sair da reunião. Às vezes há uma queda, depois o pessoal volta, né? E aí, a gente vê aqui, amigos, declarou ciosamente. Isso é Saulo falando para ali, para as pessoas, né? Abertos os trabalhos, todos que foram convidados, convocados, aceitaram, sem exceção. E aí, então, ele diz assim: há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Olha lá que ele fala asseclas, né? Aqueles seguidores lá, abjetos, aquele povinho, de repente, que não merece o nosso crédito, mas que a gente já está começando a se preocupar, porque ele começa a fazer movimento, começa a fazer barulho, começa a incomodar, começa a chamar a atenção dos outros, né, Márcia? E aí o pessoal tem que cuidar. Então, já há tempos que eles estavam se reunindo para conversar sobre o assunto. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males, dada a argúcia dos falsos taumaturgos exportados da Galileia. Lembra? Jesus de Nazaré, Nazaré na Galileia, né? O profeta que virá de Nazaré da Galileia, era tudo assim, Galileia como se fosse, era tudo com muito preconceito, né? Era um povo que era muito julgado, era como se fosse inferior. Por isso que eles usam aqui taumaturgos, é como se fossem artistas, né? Imitadores, fossem aqueles hipócritas e tudo, exportados da Galileia. Olha só como ele fala de uma forma assim, tão, né, pejorativa. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se. É verdade que os cárceres da cidade transbordam,
Mas a medida se justifica. Ele estava prendendo já a rodo, estava botando todo mundo na cadeia, aqueles seguidores do carpinteiro, e queria mais poder ainda, discricionário, para poder, né, condenar mesmo. Porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. Era tido aquele povo, seguidor, né, do mestre Nazaré, como se fosse ignorante. Os ignaros ali, que na verdade só estão querendo fazer arruaças e tudo, eles queriam botar ordem. A chamada Igreja do Caminho, entre aspas, restringiu suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Já que não tinha tanto poder de fazer a divulgação, as falas, não é isso? As palestras, digamos assim, os estudos dos escritos, das anotações, das palavras de Jesus, eles faziam assistência aos enfermos que eram desamparados, a chamada Casa do Caminho, diria, por ser o primeiro centro espírita do mundo, não é? Nossos bairros mais humildes estão em paz. Aí é como se tivesse, né, em paz essa questão toda, porque eles já não tinham tanta atuação daqueles irmãos do caminho. Voltou a serenidade aos nossos afazeres no templo, né? Templo de Jerusalém, eles queriam mais continuar no tradicionalismo, fazendo o trabalho deles. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Eles conseguiram contornar a situação ali, né, em Jerusalém, mas nas cidades vizinhas, como era o caso de Damasco, a situação era diferente. A influência do Nazareno era grande. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando, assintosamente, como prejuízo sério para a ordem pública. Olha só, o nível de detalhamento que Emmanuel coloca, não tem nada disso escrito assim lá no texto do Novo Testamento, não é? Anotado por Lucas. Lucas é muito mais, assim, objetivo, naturalmente. Aqui Emmanuel vai detalhar, né, de uma forma que a gente possa entender em detalhes. E aí a gente vê, né, a busca, não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas ainda agora chegam-me notícias alarmantes de Damasco a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho chamado Ananias, aí tá, olha só, ali se refere, né, aqui no texto que a gente leu até então, né, sequer Ananias é citado até esse momento. Vai ser citado lá para frente. E aqui já está Emmanuel colocando um velho chamado Ananias, lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Porque as sinagogas não se reuniam, né, os judeus, para o estudo da antiga lei, dentro do Pentateuco mosaico. Lembra lá, né, desde Gênesis, Êxodos, né, Números, Deuteronômios, né, e Eclesiastes, é isso? Não, Levítico, né? O Eclesiástico é outro texto, é o Levítico. Então, nós temos aqui, né, esses estudos que eram realizados, e Ananias, com o seu poder também de convencimento da palavra do Cristo, ele já estava fazendo determinados movimentos que provocavam a ira, né? Já estava meio que perturbando. Na verdade, ele estava levando a mensagem, que era uma mensagem que tocava profundamente, uma mensagem diferente, revolucionadora. Então, ia incomodar, de fato, aqueles que eram resistentes à mudança. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas em outros setores. Olha até o preconceito aqui, né? De raça. Ele se sentia uma casta, né? Era separado. Por isso os fariseus, parushi, separados. Eles tinham muito preconceito com todos os demais povos. Eles se achavam maiores, melhores, superiores. Proponho, então, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Essa campanha para prender todo mundo que não pensava como eles. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus para casa, a que servimos. Então, eles serviam lá ao Sinédrio, não é? Ao Templo de Jerusalém. Então, ele se dedicava, ele estava ali se doando, sem qualquer ônus, porque ele tinha esse interesse pela causa antiga, pela lei mosaica. Bastar-me-ão tão só o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte, quando a julgue necessária e oportuna. Veja, ele queria poderes plenos, discricionários, ele poderia tomar uma decisão discricionária, por ele próprio, eu tenho aqui autoridade, se eu julgar conveniente, né, a condenação, de fato, o julgamento, a condenação, inclusive a pena de morte, eu posso fazê-lo. A proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia. Aquele povo lá adorou, né? Esses julgadores, os fariseus, né, os doutores da lei, junto ali, né, daquele sumo sacerdote,
eles gostaram muito dessa proposta, caiu como uma simpatia. Houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor a seu zelo vigilante, com aplausos unânimes da reduzida Assembleia. Como é que Emmanuel sabe desses detalhes? Ah, isso aqui é uma fantasia? É uma narrativa romanceada? É para nos dar gosto, né? Para uma leitura tão prazerosa, mas instrutiva e transformadora como essa de Emmanuel em todo o seu Pentateuco, né? Desses romances históricos. Impressionante. Então, ele coloca detalhes porque certamente ele pôde acompanhar espiritualmente, em alguns casos, presencialmente, inclusive, como a gente vê, né, naquele romance Há 2000 anos, também nos 50 anos depois, no próprio Ave Cristo, né, a sua trajetória ali em várias encarnações. Então, o pessoal ficou muito feliz. Alguém até sugeriu, vamos dar aqui como se fosse, né, um voto aqui para eles, um aplauso, porque está merecendo. Faltava ao cenáculo, aquele grupo de julgadores, a ponderação de um Gamaliel, e o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, não hesitou em conceder as cartas indispensáveis com ampla autorização para agir discricionariamente. Ou seja, Saulo, ainda à época, conseguiu o que ele queria, não é? Conseguiu o que ele queria. E aí, então, ele vai e segue com todo o seu trabalho, a narrativa aqui continua tão rica, e aí nós vamos para o ponto seguinte na narrativa, que é a sequente, quando nós temos esta expressão, que é muito interessante, que Jesus fala para ele seguir, e ele segue, e ele vai. E aí a gente tem a sequência ao prosseguir a jornada, agora já na leitura aqui da transcrição, tradução do nosso irmão Haroldo. Então, a prosseguir a jornada, sucedeu que ao se aproximar de Damasco, repentinamente uma luz do céu brilhou ao redor dele. E caindo sobre a terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saul, Saul, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá e te será dito o que é necessário fazer. Os variões que caminhavam com ele estavam de pé emudecidos, ouvindo a voz, mas nada vendo e tal. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nada. Então, aí vem a conversão de Saulo, numa narrativa, meus irmãos, que tem inúmeras páginas aqui do livro Paulo e Estevão. São bem umas 12 páginas. E aí, depois, aqui a gente tem essa questão curiosíssima que a gente precisa fazer para nós mesmos. E a gente fica nessa pergunta de reflexão diante, não é, de Saulo sendo conduzido pela mão, ele foi até Damasco. E em Damasco ele chega e continua a narrativa de Emmanuel. Ele esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Então, em Reflexões em Damasco, ele faz uma série de reflexões. Aí depois ele tem um encontro com Ananias. Aquele que seria o seu perseguidor passa, ou o seu perseguido, na verdade, passa a ser o seu benfeitor. Porque é Ananias quem vai realizar a cura, porque Saulo estava cego. E ele, então, como médium que era, ele manipula a saliva ou os fluidos para poder colocar nas escamas, né, nos olhos de Saulo, que estavam enceguecidos, e como se escamas caíssem nesse trabalho terapêutico pela mediunidade de cura, e depois Saulo, então, volta a enxergar. E é uma coisa impressionante essa narrativa que Emmanuel faz, essa transformação de Saulo, quando ele encontra, na verdade, em Ananias, um amigo, e ele tem o maior interesse em fazer o seu trabalho na sequência, porque quando convertido, ele aí passa, então, a trabalhar para o Cristo, com toda a sua força, com toda a sua veemência. Eu queria voltar num ponto que antecede, porque Estevão, ele foi condenado, ele foi julgado, condenado e apedrejado por aqueles que tinham a maior autoridade, eram
os mais idosos e eram aqueles que tinham conhecimento da lei antiga, alguns deles doutores da lei assim chamados. E tem uma cena em Paulo e Estevão que é marcante, porque quando Estevão ele estava sendo apedrejado, e Saulo, que era noivo de uma jovem chamada Abigail, Saulo, como para mostrar o seu poder, a sua força, convida Abigail para ver aquele julgamento. Ela resiste, não queria, mas ela acaba indo, cedendo ao convite. E quando ela vê, ela parece identificar aquele que estava sendo apedrejado como alguém conhecido. E depois ela acaba reconhecendo que era Gesiel, o seu próprio irmão. E ela não esconde aquilo, não é? Porque ele estava recebendo as pedradas, já estava entorpecido Estevão, Gesiel, Estevão, e ele começa a entrar no estado de desprendimento, já quase desfalecendo, e começa a perceber as ocorrências espirituais. E nesse momento, ele vislumbra a espiritualidade. E ele avista um ser, uma presença tão marcante, que ele, embora não o conhecendo presencialmente, ele não tinha dúvidas de que era Jesus. Pelas narrativas dos escritos, das anotações que ele estudava na Casa do Caminho e pregava, pela vinculação à virtuosidade, aos exemplos, aos testemunhos, quando ele vê aquele espírito que ali diante dele se colocava, ele identifica como sendo o próprio Cristo. E ele percebe que Jesus olha para Saulo, como assim, com um olhar de uma compassividade impressionante, de uma misericórdia admirável, mas com firmeza. Então, Estevão, ele olha para Jesus e diz: Senhor, não o condeneis, porque ele faz tudo isso por Moisés, porque não te conhece. Imagina, Senhor, ele que faz tudo isso por Moisés sem te conhecer, o que poderá fazer por ti quando te conhecer? Isso sendo apedrejado à beira da morte e da desencarnação, Saulo, ou melhor, Estevão, se dirige a Jesus pedindo essa misericórdia a Jesus para que não condenasse o seu verdugo, o seu perseguidor, o seu homicida praticamente, porque retirado ali daquele espaço, depois vai acompanhado da personalidade que era Gamaliel e de Abigail, e o jovem Gesiel desencarna. E aí tem todos os desdobramentos que a gente já sabe de Paulo Estevão, lindo, maravilhoso, e a crueldade, assim, para dizer no sentido da frieza, da indiferença de Saulo para com a sua noiva, embora deixasse seus cuidados, né, de um casal que cuidaria dela muito bem, mas ele não aceita a correspondência do seu sentimento quando reconhece que aquele que havia acabado de perecer era irmão da sua noiva. Que coisa, não é? E tem toda aquela trajetória, eles acabam se separando. E Saulo vai enfrentar esse testemunho de fato predito por Gesiel, Estevão. A caminho de Damasco, ele tem esse encontro com Jesus. E aí ele reconhece, porque Jesus diz ser o Cristo, ser Jesus que ele persegue, diz para ele entrar na cidade e lá seria dito o que ele tinha que fazer. Nós temos uma pergunta crucial nessa trajetória toda de Saulo, quando ele indaga do Senhor:
numa pergunta também: Senhor, o que queres que eu faça? E essa pergunta, ela precisa calar fundo no nosso coração. É uma pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos, diante de Jesus na nossa vida. Eu confesso a vocês que recentemente, embora toda a minha ignorância e pequenez, eu pedi perdão a Jesus e a Ismael, diante de tantas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta e no nosso Brasil. E a gente precisa retomar a palavra desse Saulo que se converteu em Paulo, que foi um arauto, um achote mesmo do Evangelho, no seu exemplo, que passou por dificuldades, por julgamentos, por preconceitos. Quando tentou pregar, não era aceito, ele tem que passar no deserto, tão figurativo o seu deserto, né, para a busca interior. Mas ele pergunta: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? É a trajetória que nós devemos fazer, de ter essa coragem de indagar e de procurar, de fato, saber qual é a nossa tarefa, qual é a nossa missão, que nos cumpre realizar. E a gente vê tantas coisas acontecendo e vemos o próprio Paulo, nas suas epístolas, inspiradas pelo próprio Estevão e Abigail. Ele é intuído a escrever as cartas para chegar mais distante a diversos povos. Ele escreve na sua segunda epístola aos Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 8, é muito interessante, porque diz assim: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Então, essa pergunta que a gente faz a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? É nós estarmos nos colocando à disposição do Senhor para que Ele possa contar com o melhor que nós temos para doar. Isso é extremamente importante. O que nós temos para doar? Qual é o nosso potencial? Quais são as nossas qualidades? O que a gente pode fazer pelo Senhor, porque nesse momento Ele também conta com a nossa colaboração. Tanta ajuda que nós já recebemos, Grace, querida, pode falar. Tanta ajuda que nós já recebemos, agora é o momento de nós fazermos a nossa parte. Pois não, Grace? Geraldo, aquela pergunta que você fez no começo, quando eu falei Paulo, nós íamos colocar exatamente aquele momento que ele estava ali conversando com Lucas, na preocupação dos registros, né? E nesse quarto evangelho, nesse quarto livro do Pentateuco, eu fico aqui pensando, imagina se não tivesse Atos dos Apóstolos. Ficaria o registro, o dia a dia deles ali, né? Em que Lucas registra aí no Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 11, quando ele fala que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, falando da mediunidade, que Paulo curava, né? Então, esse registro de Lucas era de fundamental importância para entendermos o dia a dia dos apóstolos, a vida, aquilo também que Jesus passou, que ele aprendeu através de Simão Pedro e da convivência ali com os apóstolos. Muito lindo isso. Exatamente, e muito autêntico, porque a gente vê os desafios desses apóstolos como homens, pessoas dedicadas, mulheres também, várias delas anônimas, que fizeram trabalhos assim admiráveis no esforço cotidiano, no dia a dia. Nós vemos na narrativa do próprio Paulo Estevão que havia contendas. O próprio Tiago tinha dificuldades de entender Paulo, né? E Paulo, enormes dificuldades de entender Tiago, viu? É só um mantra, carai, eu não sei, isso aí é um mantra mesmo? Não dá para saber quem é ali, né? Mas é tão interessante isso que a gente vê como essa dificuldade da relação interpessoal de Paulo para Tiago, Tiago para Paulo, que os dois ficaram, digamos assim, de cara virada muito tempo. E Pedro foi o grande, digamos, intermediário, conciliador, para poder fazer, viu, Gabriele, esse entendimento entre eles. E aí tem uma cena linda também em Paulo e Estevão, quando Paulo
ele vai seguir para Jerusalém, já no trabalho de pregação, e sabia que lá em Jerusalém ele ia ser condenado, não ia ter como escapar. Ele ia ser preso e tudo, e passar pela prisão, aquela coisa, e Lucas até o último momento com ele, para ajudar a escrever cartas ainda, e ele acaba depois sendo, né, condenado, decapitado, enfim. A gente vê como é interessante o momento em que, quando Paulo vai se dirigir, então, para Jerusalém, era uma despedida. E aí, então, Tiago, já velhinho, ele levanta assim as mãos e dá um tchau a Paulo, como uma despedida de um irmão. E apesar de todas as diferenças que tiveram, eles não deixavam de se amar. Alguns dizem que Tiago teve uma interferência muito grande, porque Paulo, depois que se renovou, ele queria fazer uma revolução no próprio cristianismo, né? Como fez nas suas abordagens, e Tiago tinha ainda aquela aproximação maior com a lei antiga. Era natural, né? A cultura e tudo mais. Então eles se desentendiam assim. Mas nesse momento final da despedida, quando Saulo vai para Jerusalém, era Jerusalém ou Roma que ele foi, hein? Agora eu fiquei na dúvida. Onde é que foi Roma. foi Foi Roma, para né? Roma. Foi para Roma, onde ele foi condenado, ele ficou preso e depois foi decapitado. Ali sabia que ele ia perder a vida, né? A existência não tinha jeito. Então, essa despedida de Tiago, já idoso, foi de uma assim, de um carinho tão grande, e Saulo correspondeu. Saulo aqui já, Paulo, na verdade, correspondeu a essa despedida. A gente vê como é suplantado. Então, eram homens que tinham as suas características, né, Graça? Que tinha também as suas dificuldades, como coloca Humberto de Campos no livro Boa Nova. Ele vai lá narrar a trajetória ali de vários Geraldo. apóstolos, discípulos, né, que tinham comuns, tinham também as suas características e suplantaram no esforço cotidiano. Pois não. O que eu acho interessante dessa narrativa do livro Paulo e Estevão é que desde o momento em que há o encontro de Paulo, de Saulo, né, com o Cristo, ele não fala da missão toda de uma vez. Ele fala Exatamente. primeiro para ele se encaminhar para Damasco. O amor de Jesus coloca passo a passo o caminho para a gente fazer. Ele não fala, olha, você vai falar a palavra e aí você vai ser julgado em Roma e você vai ser decapitado. Não! Ele vai dizendo passo a passo vá à rua direita, né? Que lá você vai. Então é uma demonstração de um amor muito grande, de um reconhecimento do tamanho consciencial de cada um de nós e dar aquilo que a gente precisa, né, em cada etapa. Exatamente. E temos também uma coisa assim impressionante, que é a própria correspondência do discípulo, do aprendiz. Porque você vê, Saulo, né, depois Paulo, corresponde integralmente, porque ele vai se esforçando, e ele, com uma fé tamanha, como ele tinha antes para a lei antiga, ele transporta essa fé para a lei nova, né, para a nova, para a boa nova, que é o Evangelho de Jesus, e faz com muito amor, com muita dedicação, com muita entrega, renunciando à sua própria vida, né, se dedicando, se doando mesmo, num devotamento impressionante. E aí ele tem toda essa correspondência, porque aceita com fé e confiança os comandos, né? Ele vai recebendo por etapas, que é uma forma misericordiosa, porque se recebesse tudo uma vez, poderia se perder, como qualquer um de nós, né? Mesmo que tivesse uma preparação e tudo, é gradativa, a revelação ela vem aos poucos, né? Para a gente ir se preparando também à medida que vai realizando o trabalho, ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, né, como essa, Senhor, que queres que eu faça, esse questionamento, da gente estar à disposição para servir, para fazer o melhor ao nosso alcance, não é? Gente, nós podíamos seguir mais uns 10 minutinhos com perguntas, com participações de vocês. Quem não falou ainda, quiser falar, né, Grace? A gente está à disposição, não é, Tassiano? A gente franqueia para os nossos queridos amigos do coração. Quem ainda não falou nada? O Romero está conosco ou entrou e saiu? Acho que não está conosco, né? Eu não consigo ver todo mundo aqui. Nós temos 21 pessoas, é isso, Tassiano?
Quem quiser falar, Sim, gente. o total 21, o Romero não está mais presente. Ah, ok. Talvez tenha caído, né? Ok. É Mas questão de tudo bem. conexão, né? Isso. Eliane, Então se vamos você abrir não. aí para as perguntas, né? Quem Vamos abrir. quiser fazer uma pergunta, só ativar o microfone e fazer a pergunta. Vamos aproveitar aí a oportunidade. Ô, Geraldo, Itaciano, lembrando que muitos queriam participar, mas tem muita dificuldade ainda da ferramenta, né? Então, não conseguiu ainda. Me perguntaram, vai ficar gravado? Vai. Eu falei, vai gravado. Assim, Então, muita é, gente vai ver depois, porque não conseguiu estar conectado conosco. perfeito. É natural. É assim mesmo. A gente vai aos pouquinhos, né, se acostumando, adquirindo essa cultura de estar né, utilizando as redes sociais. É isso mesmo, né? Ok. Eliane, você tá nos ouvindo, Eliane? Eu não sei, que não está ativado o microfone e a presença, né? Quem é que está aqui? A Gabriela está conosco? Oi, Oi, quem Eliane, responde? estou presente. Estamos Ah, aqui, ele. firme e Então, forte. É porque eu estou ó, na que, beira do Gabriele também rio. está presente. ó, Eu que estou beleza. na beira do rio, aí no tem hora que sai um pouquinho, mas estou seguindo. Oh, coisa boa, na beira do rio. Gabriele também está presente. Delícia! Estou Olha aqui só. também. Que bom. Eu vou perguntar para vocês duas, Gabriele e Eliane, diante dessa narrativa, né, dessa trajetória de Saulo aqui apresentada resumidamente, qual que é a lição marcante que essa presença de Saulo, transformando, convertendo-se em Paulo, nos deixa? Qual que é a opinião Eu de acho que é vocês a sobre isso? confiança de Paulo, é a certeza. Ele teve, na hora, é tanta certeza de que o Cristo estava buscando que ele fizesse algum trabalho, porque ele já tinha feito tanto para destruir. E agora, naquele momento, ele entendeu que era o princípio, era o pontapé inicial dele fazer certo, dele andar correto, dele seguir o Cristo. Então, Uhum, exatamente. Você foi pensa assim difícil para ele, também? né? Teve que sofrer, É, perder a visão, mas para é. poder compreender o processo, né? E um exercício, né, Eliane, de fé. Né? Ele teve que E demonstrar isso, a fé dele, a confiança, exatamente. porque ele era Gabriele, uma pessoa fabulosa, né, Geraldo? Porque ó, nossa, ele acreditava, ele aceitava a religião anterior, fazia tudo por ela, então era um grande guerreiro. E o sem dúvida. Cristo via nele que seria o grande guerreiro para levar a boa nova, né? Exatamente. Veja como Cristo, né, nessa sua sabedoria, ele sabe trabalhar a potencialidade de cada um de nós, não é? Muito bonito. Gabriele, você vai nesse mesmo pensamento da Eliane? Sim, eu vou no mesmo pensamento dela, assim, eu acho que foi o diferencial para ele, né? Esse momento, né? Foi um marco para ele, porque antes ele defendia um pensamento e depois ele foi seguir Jesus, né? Então Uhum. isso para ele foi muito assim, um crescimento, né, espiritual mesmo, né? Exatamente. Uma verdadeira transformação, né? E A serve Lu, para nós também de exemplo, né? Porque a gente tem tantas concepções, né? Tantas coisas pré-estabelecidas, né? E a gente também tem esse momento de reflexão, de mudança de paradigmas, né? exatamente. Grande exemplo para nós, né? Esses são testemunhos basilares para a nossa transformação. Serve mesmo, né, como exemplo, estímulo, não é? Eu queria perguntar, a nossa Maninha Luziane está conosco, a Lu? Ela deixou no chat aqui, ela colocou aqui uma explicação. Ela está conosco? Tô Ah, sim, tô então, por aqui. favor, faça o seu, Eu tô aqui. coloque a sua Tô sim. explicação com o seu sotaque bonito, de baiana, linda. Essa é uma mania do coração mesmo, que eu amo muito. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos? Boa noite, gente. Essa pergunta de Senhor, o que queres que eu faça, lembra para mim esse conceito de Jonas de Ângeles no livro Psicologia da Gratidão, onde ela diz que gratidão, ser grato,
não é a gente simplesmente dizer obrigado para o benfeitor, mas é colocar-se diante dele para realizar alguma coisa, para construir alguma coisa, para servir de alguma forma. Então é como se naquele momento, porque essa pergunta é a conclusão desse encontro com Jesus, de Saulo com Jesus ali no deserto. Então é como se ele tivesse grato depois daquela reflexão. Emmanuel destaca bastante que ele passa por diversas reflexões ali naquele encontro. Então é como se ele após essas reflexões, ele percebesse, ele identifica que é o amor, que Jesus é o amor, que é realmente o Salvador, que as pessoas não estão enganadas. Então é como se ele se sentisse grato por aquela libertação que Jesus traz para ele. Então a reflexão que a gente faz é que diante do benfeitor Jesus, a gente também se coloque assim, nessa pergunta, o que queres que eu faça? E não unicamente aquilo que a gente deseja como forma de agradecimento, mas o que o benfeitor espera de nós. Interessante, né? E a entrega, né, que Paulo faz, né? Ele se entrega ao Senhor realmente, de corpo e alma, para esse testemunho, né? Ele sabia que ia ser difícil, ia ser uma trajetória árdua, por isso, né, a passagem pelo deserto é muito significativa para essa preparação. Né? Ele tinha que dar o testemunho, ele tinha que enfrentar a adversidade, ele tinha que ser forte, não é? E ele se entrega mesmo, né? Senhor, o que queres que eu faça? Estou aqui, Senhor, à disposição. É a gratidão por tudo, não é? E coloca-se inteiramente à disposição. Que coisa linda, né? A benfeitora Joana de Anjos sempre nos esclarecendo, né, Maninha? Muito bom isso. Ótimo. Mais alguma participação? Alguém gostaria de falar? Ou senão a gente já vai dar um abraço virtual, nós já vamos nos despedindo, né, Tassiano? Porque... É isso mesmo. Vamos todo mundo, antes de fazermos a prece de encerramento, todo mundo ativar a câmera para a gente tirar uma fotinha, né? Então vamos ativar a câmera aí, todo mundo, antes de nos despedirmos, né, de fazermos nossa prece, só para a gente fazer um print screen aqui para colocar lá no nosso grupo, para registrar esse momento tão especial. Então todo mundo ativando aí a telinha, sorrindo, que eu vou tirar agora. Ótimo, gente. Aí, sorriso bem natural, bom, né? Quando a gente vai sorrir... Já vou colocar lá no grupo. Maravilha. Toda vez que for bater a foto assim, a gente pensa em Jesus ou Kardec, né? É Jesus, e fica sorrindo, né? Kardec sorria, né? Deus sorria, porque sempre vai sair coisa boa. Se for fotografado o pensamento, né, Eliane? A gente vai sair com coisa boa e fotografado, né, Esther, Valéria... Luziane, Tassiano, Vitória, Gabriele, está ali se movimentando, se arrumando, daqui a pouco já vai Mimi, Adelma, Grace, não é? O que eu estou podendo ver aqui, eu estou nominando, gente, não consigo ver todo mundo, mas é uma satisfação, viu? Agradeço demais a oportunidade de estar com vocês, é como se a gente estivesse aí, né, Grace, realmente na casa espírita. Né? Está, Ronaldo. Eu estou, né? Nós estamos. Obrigado mesmo, é um carinho muito grande, e é importante usar esses recursos para a gente estar assim, é mais intimista, é mais próximo, a gente pode estar conversando, né, a Maninha Luziane aí, com toda essa sua carinha bonita, ela é palestrante também, tá, ela pode, qualquer coisa, trazer um tema para vocês, caso queiram, tá, facilita bastante aí o entendimento, é estudiosa, e está em várias casas, né, em vários estados, e assim nesse sentido também como nós estamos aqui, né, Vitória, com essa carinha aí de adolescente, né,